Três velas vermelhas causam o desespero dos investidores e essa é a sua dose diária de criptonotícias. Bem-vindos a Cripto Minuto, as notícias de hoje do mercado cripto. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se e deixe o like. Hoje, dia 20 de dezembro de 2024, com essa queda do Bitcoin a 92.398 dólares, 86% dos investidores de Bitcoin ainda estão no lucro, 10% estão empatados e 4% já estão no prejuízo. O sentimento agora já marca apenas ganância, 74%, e o Bitcoin com uma gigante vela vermelha estava sendo negociado hoje pela manhã a 92.600 dólares. Tudo que sobe um dia cai, e precisamos observar também o SP500, que desde maio vem batendo novos máximos históricos e agora finalmente a correção chegou após o corte de 0,25% nas taxas de juro pela Reserva Federal dos Estados Unidos. Mas o que está acontecendo e por que o mercado cripto derreteu com o Bitcoin caindo abaixo dos 95 mil e o Ethereum caindo abaixo de 3.200? Para começar, a Reserva Federal dos Estados Unidos, através de Jerome Powell, reduziu o número de cortes que estavam previstos para 2025 a apenas 2, o que desatou uma queda nas ações e também um aumento nos rendimentos dos títulos do Tesouro Americano. Os títulos com vencimentos a 10 anos agora cotizam a máximos desde maio e os últimos dados mostraram que a economia americana se expandiu a uma maior velocidade no terceiro trimestre de 2024. Além disso, o gasto do consumidor também aumentou. Já na Europa, o Banco da Inglaterra não fez nenhuma alteração e sua taxa de juros continua em 4,75%. Foram 6 votos a favor de mantê-la assim e apenas 3 votos para alterá-la. Para 2025, o esperado são 2 reduções na taxa de juros de 0,25% cada e, quem sabe, uma terceira redução. Esta queda generalizada provocou uma liquidação em massa com um total de 861 milhões de dólares, sendo em sua maioria posições de long que especulavam com uma subida ainda maior nos ativos. Para resumir tudo isso, esse movimento reflete um enfoque moderado para estimular a economia americana, ao mesmo tempo que tenta controlar a inflação, com o objetivo de seguir buscando a marca de ter apenas 2% de inflação ao ano. O impacto imediato de todos esses anúncios foi um dólar super fortalecido e um mercado de ações e um mercado cripto em retrocesso. Se pensarmos bem, tudo isso não é uma má notícia, já que o mercado americano não atravessa problemas graves que precisem de mudanças bruscas. Sempre que houveram grandes cortes na taxa de juro, o mercado trouxe consigo também uma recessão. Agora mesmo, o único catalisador de alta para os Estados Unidos é que consigam uma inflação de apenas 2% ao ano. E grande parte de toda essa queda veio após Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos, afirmar que o Banco Central não tem autorização para possuir bitcoins e que não está buscando uma mudança na lei. Isso veio em uma resposta à proposta de Donald Trump de criar uma reserva estratégica de bitcoins. Powell destacou que o Federal Reserve Act define o que podem possuir e que qualquer alteração legislativa caberia somente ao Congresso. Por sua vez, a senadora Cynthia Lummis tem um projeto de lei que propõe que o Tesouro dos Estados Unidos compre 1 milhão de bitcoins nos próximos 5 anos. Trump também, antes das eleições, expressou seu apoio à ideia da reserva estratégica de Bitcoin, reforçando a sua posição recentemente, mencionando a importância de os Estados Unidos liderarem nesse cenário em relação à China e a outros países. Alguns legisladores republicanos da Pensilvânia apresentaram um projeto de lei em novembro que permitiria ao Tesouro Estadual investir em Bitcoin, ativos digitais e outros produtos baseados em criptomoedas negociados em suas bolsas. A proposta de criar uma reserva estratégica de Bitcoin recebeu bastante críticas, incluindo a opinião do ex-presidente da Reserva Federal Bank de Nova York, que considerou a ideia desfavorável para os americanos. Por outro lado, Arthur Hayes, o cofundador da corretora BitMEX, recentemente publicou um artigo analisando um pouco o mercado atual. Hayes deu a sua visão do que pode ocorrer nos próximos anos, sobretudo com a nova gestão de Donald Trump, e também na resposta de outras grandes potências. Hayes afirmou que Trump não terá muito tempo para mostrar que suas políticas são realmente efetivas.
De acordo com Hayes, a ideia de Donald Trump é debilitar o dólar e reindustrializar os Estados Unidos. Para ele, a revalorização do ouro seria uma peça-chave nesse discurso, que atualmente ronda nos $42, chegando a níveis muito mais altos de 10 ou 20 mil dólares, talvez inimagináveis. Isso teria um impacto mais do que direto, fazendo com que o dólar se enfraqueça perante outras moedas, afetando os mercados globais e, obviamente, as criptomoedas. Pelo lado da China, Hayes afirmou que provavelmente a China vai permitir que sua moeda também se debilite no mercado, o que talvez permitirá uma espécie de injeção de liquidez em sua economia. Já o Japão, segundo Arthur Hayes, poderia seguir o exemplo dos Estados Unidos ao se ver obrigado a fortalecer a sua própria moeda, o que poderia complicar um pouco esse assunto ao seu Banco Central, que atualmente já está lidando com uma política bastante expansiva. E então, pelo lado da União Europeia, o artigo de Hayes destaca que estão enfrentando vários desafios, sendo um dos maiores o custo de energia, que obviamente disparou após as sanções econômicas contra a Rússia. Por esse motivo, é previsto que a União Europeia tenha que implementar controles financeiros muito mais estritos para, obviamente, evitar uma fuga de capital. Mas então, Master, o que as criptomoedas têm a ver com tudo isso? Segundo Arthur Hayes, em sua opinião, o Bitcoin poderia ser um dos maiores beneficiários da impressão global de dinheiro, sendo muito provável que vejamos uma correção de preços cerca do dia 20 de janeiro de 2025, que será quando Donald Trump assuma a presidência dos Estados Unidos. Além disso, Hayes também acredita que a tendência de alta provavelmente se manterá durante anos, sobretudo impulsionada pelas políticas expansivas de todos os governos. Arthur Hayes ainda afirmou que os Estados Unidos dificilmente comprarão Bitcoin como parte de sua reserva estratégica. Em seu blog divulgado na terça-feira, ele destacou que a política monetária do país está profundamente ligada ao dólar, dificultando dessa forma a adoção de ativos descentralizados como é o caso do Bitcoin. Apesar disso tudo, Arthur Hayes ainda expressou otimismo quanto ao papel global do Bitcoin, citando a sua crescente aceitação por indivíduos e países emergentes, além também de mencionar que a adoção institucional continua se expandindo, independentemente do apoio do governo dos Estados Unidos. Esse comentário surgiu em meio a debates sobre a integração de criptomoedas na economia tradicional. Arthur Hayes acredita que o Bitcoin continuará prosperando como reserva de valor, impulsionado pela demanda global e também pela desconfiança crescente em sistemas financeiros centralizados, e muito menos em sistemas fiat. Já para finalizar, Arthur Hayes também advertiu sobre alguns riscos desse mercado. Em primeiro lugar, as expectativas do mercado poderiam ser muito otimistas em relação à velocidade que essas mudanças aconteçam. De acordo com Hayes, poderíamos esperar uma correção muito mais significativa na primeira metade de 2025, quando os mercados começarem a reagir a todas essas políticas. E, obviamente, não podemos esquecer que os ciclos de mercado duram aproximadamente 4 anos, então vamos dar uma olhada no ciclo anterior, onde podemos observar que o Bitcoin, após atingir o seu primeiro ATH em abril de 2021, derreteu 54% de abril até julho, e na sequência fez um de seus maiores bull run da história, alcançando um novo máximo histórico e também uma valorização de mais de 133% entre julho e novembro de 2025. Se tudo isso se repetir, tanto a queda como a revalorização, não tenha dúvidas de que essa sim será a sua última oportunidade deste ciclo. E agora vamos para as novidades dos projetos, onde a Nvidia e a Intel planejam integrar a tecnologia blockchain da Hedera Agabar, conhecida como Hashgraph, em seus processos de fabricação de chips para atender às demandas regulatórias da União Europeia em inteligência artificial. Em parceria com a Ect Labs, as empresas desenvolveram o Verifiable Compute, uma inovação baseada em hardware que promete melhorar a confiança e também a verificação em sistemas de inteligência artificial. Essa solução utilizará componentes de silício avançados para proteger os dados e cálculos de IA contra adulterações, e também os certificados criptográficos gerados serão registrados na rede Hedera, criando um registro imutável das computações de IA dentro da blockchain e sem alterações. E antes que eu esqueça, o presidente Donald Trump também pediu ontem ao Congresso que elimine o teto da dívida dos Estados Unidos, classificando-o como um conceito psicológico sem utilidade prática.
A proposta surge em meio a uma crise de dívida recorde que alcançou 36 trilhões de dólares e crescentes custos de juros que já ultrapassam 882 bilhões de dólares anuais, superando não apenas gastos de defesa, mas também de saúde. O bilionário também argumentou que o limite apenas impede o governo de financiar as suas obrigações, enquanto a dívida continua crescendo devido a cortes de impostos e altos custos de financiamento do dinheiro, além de criticar um recente acordo bipartidário para evitar um shutdown, chamando-o de armadilha democrata. Essa proposta levanta debates sobre a sustentabilidade fiscal e também sobre os riscos de remover esse teto de gastos, com economistas divididos entre evitar travas políticas e outros em manter a responsabilidade nos gastos públicos. Essa questão deve intensificar as tensões em 2025, à medida que o déficit anual continua em 1,9 trilhão de dólares. E essa notícia foi um revés da política de adoção do Bitcoin. El Salvador anunciou a redução de investimentos e também iniciativas relacionadas ao Bitcoin como parte de um acordo de 1,4 bilhão de dólares com o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI. Esse novo pacto visa reestruturar as dívidas nacionais do país, priorizando políticas fiscais mais conservadoras. Desde que adotou o Bitcoin como moeda oficial em 2021, El Salvador enfrentou oscilações financeiras e também críticas internacionais. Com esse novo acordo, o governo vai reduzir os seus gastos em projetos cripto, incluindo a famosa Bitcoin City, aquela cidade Bitcoin, e também a emissão de títulos tokenizados. Esse movimento reflete a pressão do FMI para limitar os riscos associados à volatilidade das criptomoedas. No entanto, o presidente Nayib Bukele assegurou que o Bitcoin continuará sendo parte da estratégia econômica nacional, embora com um foco um pouco mais reduzido. E se você chegou até aqui, eu convido vocês a entrarem no nosso grupo no Telegram para discutir sobre criptomoedas 24 horas por dia, sem a necessidade de ter que esperar até amanhã ao meio-dia para ver o nosso vídeo. Tenham um ótimo final de semana, o futuro é cripto. Se você quiser saber alguma moeda, deixa nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e até amanhã.